Bom dia, pessoal. Estamos aí aguardando o pessoal chegar. Daqui a pouco o pessoal vai chegar. Muito bem, vai chegando aí. Bom dia. A nossa live de hoje vai ser sobre uma pergunta, né? Vamos dar continuidade, porque o assunto é amplo. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Quer dizer, uma pessoa que é salva, ela é salva para sempre? Essa é a pergunta que nós estamos fazendo em nossa live nesse domingo. E a gente está aguardando um pouquinho aí, né? Ainda não são 9 horas, esperamos 2 ou 3 minutinhos, o pessoal vai chegando, sejam bem-vindos. Da Silva, como é que tá aí Divinópolis? Então, a nossa live de hoje, ela continua o assunto, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Nós vamos fazer pelo menos mais 2 lives, né, sobre isso. Viviane Fernandes, mais 2 lives sobre este assunto, né? Uma vez salvo, é salvo para sempre. Isso é, a pessoa, a gente perde a salvação ou não perde a salvação? Perde ou não perde a salvação? Então, nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Guardando só um instantinho, um minutinho, né? Para que o pessoal aí que tem o costume de acompanhar possa chegar. Ivone, graças a Deus, tudo bem. Neuza, Nilzinho chegou. Seja bem-vinda, Nilzinho. Ok, então, na última live, eu fiz uma abordagem dizendo que há uma linha teológica, né, que diz que uma vez salvo, não é salvo para sempre. Isto é, que a pessoa pode perder sim a salvação. Mas qual seria o motivo da pessoa perder a salvação? Então, essas pessoas, essa linha teológica, ela vai dizer que as pessoas que não persistem, né, que abandonam a fé, elas perdem a salvação. As pessoas que abandonam a fé, abandonam o caminho, né? Ou as pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo, elas também perdem a salvação. E há alguns tipos de pecados que a pessoa também perde a salvação. Essa linha de teológica, nós vimos aí na primeira live, né? Ela foi criada, desenvolvida pelos discípulos de um teólogo holandês chamado Jacobus Arminius, o seu nome em latim. E então as pessoas que seguem, as igrejas que seguem as ideias chamadas arminianas, né, elas realmente defendem que a salvação, ela não é eterna. É uma graça dada, mas que a salvação é dada pela graça, é graça de Deus, mas que daí para frente depende do comportamento, da perseverança da pessoa. Então, eu estou só resumindo, para a gente entrar na segunda parte. Há uma outra linha teológica, que é uma linha chamada calvinista, que ela diz que a salvação faz parte de um programa, de um decreto eterno de Deus, e por isso a pessoa não perde a salvação. A salvação, portanto, para os calvinistas, ela é eterna,
ela nunca se perde a salvação. É um assunto complexo, é um assunto polêmico, e hoje nós vamos dar continuidade, porque na quarta-feira, foi quando eu fiz a primeira live sobre o assunto, eu falei sobre essa introdução e disse que eu dividiria a live em algumas partes, e na quarta-feira a gente trabalhou, né, a primeira prova de que não se perde salvação, textos bíblicos diretos, bíblicos, falando especificamente que a gente não perde a salvação, ok? E agora eu vou dar continuidade à segunda parte desse vídeo, desse áudio, que vai falar sobre o ensinamento bíblico da guarda de Deus. O ensinamento bíblico da guarda de Deus nos dá a garantia de que a salvação é eterna. Algumas pessoas já estão chegando aí. Rosângela, minha prima, Rosângela Carvalho, Fatinha, Pascoal, Fernanda Rosa, Marisa, sejam muito bem-vindos à nossa live nessa manhã. Pois bem, existe um ensino bíblico de que vários versículos bíblicos, não são poucos, são muitos, e evidentemente que não cabe aqui a gente estar levantando todos os versículos bíblicos, né? Senão a gente ficaria só lendo aqui o tempo inteiro, mas eu separei alguns versículos bíblicos que mostram que nós somos guardados pelo poder de Deus, né? A salvação que Ele nos dá em Cristo Jesus, ela é guardada pelo poder de Deus e não pelo poder do homem. E quer queiram, quer não, os arminianos, eles acreditam que a salvação, ela é guardada pelo poder do homem. No final das contas, no frigir dos ovos, é pelo poder do homem. Porque vejam bem, se eles chegaram à conclusão de que se uma pessoa se afastar ou blasfemar, ou se uma pessoa cometeu um determinado tipo de pecado, ela perde a salvação, e tem uns que vão até ao extremo, né? Se uma pessoa sair daí, por exemplo, há determinadas seitas hoje, evangélicas, que se a pessoa sair da igreja deles, ela perde a salvação. Eles vinculam a salvação à igreja. A pessoa está salva enquanto está na igreja deles. Isto é, saiu da igreja deles, perde a salvação. Quer dizer, nem Jacobo os armínios pensava isso, e nem os arminianos clássicos pensam isso, que salvação está vinculada a uma determinada igreja, e que se sair daquela igreja perde a salvação. Mas hoje algumas seitas evangélicas estão pensando isso. Pois bem, então qual seria a diferença básica? É que as igrejas que seguem a linha arminiana sobre a segurança da salvação, elas acreditam que no frigir dos ovos, a salvação depende do esforço humano. Eles dizem, não, a salvação foi pela graça, nós recebemos a salvação pela graça de Deus, não é pelas obras. Até aí a gente concorda. Mas depois que a pessoa recebe Jesus e a salvação, para eles vai depender sim do poder humano, da força de perseverar, da perseverança, né? da fidelidade da pessoa, até chegar à morte dela ou ao fim, à volta de Jesus. Já a linha calvinista, ela foca a segurança da salvação não na fidelidade humana, na frágil fidelidade humana, e nem na força humana. Para os calvinistas, a salvação ela está baseada no poder de Deus.
Então é pelo poder de Deus que eu vou ser fiel. É pelo poder de Deus que eu serei guardado até o final. Ou até a minha morte, ou até o final aí da história, quando Jesus vier nos buscar, né? Então, alguns textos, fazendo essa separação para entendermos, né? Arminianos, calvinistas. Quem são hoje arminianos no Brasil? Vamos pegar o Brasil. As igrejas pentecostais, em geral, são arminianas. As igrejas batistas, em geral, são arminianas. As igrejas neopentecostais, em geral, são arminianas. As igrejas presbiterianas são calvinistas. As igrejas, alguns setores da igreja batista batista regular, batistas mais antigas, alguns setores são calvinistas. A igreja, eu fiquei na dúvida naquele dia lá, com respeito à igreja anglicana, a igreja congregacional, ela também é calvinista. A igreja metodista é arminiana, aliás, foi a primeira igreja arminiana, a igreja metodista. Então eles seguem a ideia de que se perde a salvação. Nós seguimos a ideia de que não se perde a salvação. Pois bem, vamos passar agora rapidamente para os textos bíblicos que ensinam a segurança, a doutrina da guarda de Deus. Muito embora não haja uma doutrina, né, da guarda de Deus como doutrina lá nas confissões de fé, nos livros de teologia, eu chamo de doutrina da guarda de Deus um conjunto de textos que ensinam que Deus vai nos guardar até o fim. Pois bem, o primeiro texto que eu vejo aqui é Judas, no versículo 24. Judas é o último livro antes do Apocalipse. Eu convido novamente vocês que estão vendo essa live para participarem aí, darem sua opinião, né? E participarem dessa reflexão que vai enriquecer. E também convidarem outras pessoas aí, amigos e amigas, para participarem. Lá em Judas, no capítulo 24, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Vejam bem, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória. É o que ele está falando aqui. Aquele que é poderoso para nos guardar até o fim e nos apresentar a ele, imaculados. O que quer dizer imaculados? Imaculados quer dizer sem mancha, né? sem nenhum tipo de mancha, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado. Então esse texto, ele vem nos informar que Deus é poderoso para nos guardar. Alguém diria o seguinte, que Deus é poderoso, mas depende de mim, se eu quero que Ele me guarde ou se eu quero que Ele não me guarde. Aí volta para a força humana, para a decisão humana. Daí eu vou dizer uma coisa, olha, aqueles que são de Deus, quem decide com respeito ao futuro deles, não são eles, mas é Deus. Deus é soberano. Deus é quem decide com respeito a tudo na vida deles. Vamos pegar um caso só para exemplificar? Vamos lá, Paulo, né? Eu falei numa live aí sobre
a fé de Paulo. Então vamos pegar Paulo aqui como um exemplo. Paulo, ele diz que ele foi escolhido por Deus desde o ventre da mãe. No ventre da mãe, Deus já havia separado Paulo. Agora, depois ele fala que a escolha dele foi antes da fundação do mundo. Notem bem que Paulo nem sabia disso, Saulo, né, nem sabia que ele era escolhido, que Deus tinha escolhido, e ele passa a perseguir a igreja. A graça, o evangelho da graça chegava a Paulo, mas ele resistia. Ele ouviu a pregação de Estevão, ele fechou o coração, se tornou mais duro, mais implacável, ele perseguia mais, cada vez mais ele perseguia a igreja. Olha, vejam bem, por que eu estou levantando Paulo aqui? Porque tem gente que fala assim, eu sei que Deus pode me guardar até o fim, mas e se eu não quiser? Olha, Paulo, ele não queria o evangelho. Ele não queria o evangelho. Ao contrário, cada vez que o evangelho chegava a ele, mais ele endurecia, mais ele se tornava implacável, mais ele perseguia a igreja. Aí o que aconteceu com ele? Deus quebrou ele. Deus o quebrou, independente dele querer ou não. Deus o julgou por terra. E ele caiu como Saulo e se levantou como Paulo, como o apóstolo. Ele se levantou como aquela pessoa dócil, sem ser forçado, sem ser coagido, no sentido assim de Deus forçá-lo a fazer alguma coisa, mas de vontade espontânea dele mesmo. Ele cai por terra como um homem duro, implacável, que não quer o evangelho, mas ele já se levanta como um homem maleável, um homem que ama o Senhor e que quer o evangelho. Então, veja bem esse mistério aqui. Deus não o força a aceitar o evangelho. Não há nenhum tipo de força, de coação que ele tem que aceitar o evangelho. Mas ele espontaneamente quer agora o evangelho na vida dele. O evangelho se torna o centro da vida do apóstolo Paulo. Então, é por isso que o texto de Judas que nós lemos no capítulo 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Olha, ele vai nos guardar de tropeços até o fim. Ou, esse é o poder de Deus que vai nos guardar. Então, não depende de mim, depende de Deus. Bem, vamos para uma outra questão aqui. Algumas pessoas falam assim, olha, se eu não perseverar até o fim, era outro tipo de raciocínio. Algumas pessoas vão dizer assim, então eu posso viver pecando à vontade e tal, que Deus vai me guardar até o fim. Então, vamos voltar lá naquele assunto, vamos voltar lá, na ovelha e do porco, né? Vamos voltar. As pessoas que já verdadeiramente se converteram a Jesus, que já nasceram de novo, eu as comparo a uma ovelha. As pessoas que ainda não nasceram de novo, eu as comparo a porco. Então, eu disse na última live que você pode pegar um porco, dar um banho no leitãozinho, passar perfume, passar um talquinho, colocar um lacinho rosa ou azul no porquinho, mas a primeira lama que ele vir, ele vai correr, ele vai rolar na lama, como diz aquele ditado, deitar na lama, né? A ovelha não. Você joga a ovelha na lama, a lama não é ambiente da ovelha, ela balança, aquilo ali sai. Essa é uma metáfora que eu uso para mostrar o seguinte: as pessoas que nasceram de novo, elas nunca têm esse raciocínio, então eu posso viver pecando à vontade. Não, elas não têm esse raciocínio, porque a salvação não é só perdão de pecados.
A salvação é transformação do interior. A pessoa que é salva, ela não deseja viver numa vida de pecado, ela não deseja mais viver, ela não vive mais uma vida de pecado. É isso que a Bíblia diz. Já a pessoa que às vezes está dentro da igreja, segue a igreja, é uma religiosa, mas não nasceu de novo, ela está predisposta a um dia voltar para o pecado. Um determinado dia ela está predisposta a voltar para a vida antiga. Como Pedro diz, são pessoas que voltam para o vômito. O cão que volta para o vômito e a porca que volta para o lamaceiro. Não é isso que Pedro diz lá? Mas aquele que é de Jesus, ele não volta não. Ele pode cair? Pode, não deve. Ele pode enfraquecer e afastar por um tempo? Pode e acontece demais. Da pessoa afastar por um tempo, mas ela não afasta para sempre. Então aquelas pessoas que estão no caminho e caem, se afastam e morrem sem querer Jesus, pode saber, nunca foram salvas, nunca passaram por novo nascimento. Mas aquelas pessoas que por um motivo ou outro nasceram de novo e caem e num determinado dia, ou elas voltam na hora da morte, elas voltam para o Senhor Jesus porque elas têm regeneração. Pode acontecer de uma ovelha cair num barreiro, num barro, numa lama, e quer sair, mas não consegue. Ela fica presa ali naquela lama, ela não consegue sair, luta para sair, mas não consegue sair. Por isso que eu digo, ninguém deve cair, né? As pessoas às vezes caem e o pecado escraviza, elas são salvas, têm salvação, sofrem com aquilo, sofrem demais por estarem praticando aquelas coisas e não conseguem sair, não conseguem levantar. Então é preciso ver quem cai. Tem dois tipos de queda. Tem a queda da pessoa que não é salva e dá as costas e vai embora e não sofre nada, volta para o vômito, volta para a lama podre e vivem as mil maravilhas. E tem aquele que é salvo mesmo, cai, não deve cair, não deveria, mas é preso por um determinado pecado, e não tem força para sair, mas sofre o tempo inteiro. Sofre até o dia que voltar, né? Como o filho pródigo, que saiu de casa, depois volta para sua casa. Ou volta durante a sua vida, ou volta na hora da morte. Vamos lá para o segundo texto, então, que é 1 de Pedro 1,5, é o segundo texto que eu vou ler, que vai falar sobre a proteção de Deus, e isso é chamado de perseverança dos santos, né? Os calvinistas, eles organizaram a doutrina de Calvino em 5 pontos, como também os arminianos, né? Então os calvinistas falaram sobre depravação total, eles falaram sobre chamada eficaz, eles falaram sobre redenção, sobre expiação limitada, né? E o último ponto deles, eles falaram sobre a perseverança dos santos, que é o assunto que eu estou abordando agora, tá? É o assunto que eu estou abordando agora, a segurança da salvação, né? Uma pessoa que é salva, ela é salva para sempre? Ou ela pode perder a salvação? Nós advogamos que uma pessoa que é salva, ela é salva para sempre. E o segundo texto, que é 1 de Pedro 1,5, vamos ver o que diz lá. 1 de Pedro 1,5. Eu acho que eu deixei um ponto, né? Depravação total, eleição incondicional, exatamente, expiação limitada,
chamado eficaz, e o último ponto é perseverança dos santos, é o que a gente está aprofundando aqui em nossa live, em minha live. Ok, 1 de Pedro 1,5, vamos lá? E diz assim, olha, e é interessante até a gente ler o 4, né? Ele fala no 3, bendito nosso Deus e Pai, que nos gerou, nos fez nascer de novo, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus, para vós outros, olha lá, agora o 5, olha, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, atentem bem, ele está dizendo aqui, ó, bendito seja Deus que nos gerou, que nos abençoou, que nos guardou, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha aí. Bem, quem é que me guarda para tomar posse da vida eterna, da salvação eterna? É a minha decisão, é o meu poder, é a minha fidelidade? Ora, gente, se fosse depender da minha decisão, do meu poder, da minha fidelidade, atente bem para isso. Veja como que a nossa vontade e a nossa emoção é como uma montanha russa. Um dia nós estamos fortes querendo alguma coisa, firmes, resolutos. No outro dia, nós já estamos lá embaixo, emocionalmente. Aí já não sabemos se queremos, né? Não sabemos se é isso mesmo que a gente quer. Note como a nossa vontade, ela é como uma montanha russa. Se fosse depender da nossa vontade, da nossa fidelidade e das nossas emoções, o diabo tomaria a nossa salvação no outro dia. Mas não é. Pedro, mais uma vez, Pedro então fala aqui nesse versículo, olha, que a nossa herança, a nossa salvação, está nos aguardando para o último dia. Nosso vizinho aqui hoje, as menininhas acordaram ali, mas é isso mesmo. Então, Pedro vira e fala que a nossa salvação, né, está reservada, a nossa herança, a salvação está reservada nos céus, para nós outros que somos guardados pelo poder de Deus. Se você comparar esse texto com Judas, capítulo 24, ou versículo 24 para alguns, você vai ver que os dois textos dizem que é o poder de Deus que me guarda, e não o meu poder. É a vontade de Deus que me guarda, e não a minha vontade. É a força de Deus que me guarda, e não a minha força. Conforme eu disse, se fosse depender de mim, eu estaria frito, nós estaríamos baseados em nossa fidelidade. Ai de nós, se fosse depender disso daí. Ainda um outro texto, então, para a gente dar continuidade, está na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 18. Olha, você pode participar aí, participando aí, dando a sua opinião, trazendo alguma coisa aí que nós deixamos de falar, né, para enriquecer mais a nossa live. Então, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 18, diz assim, vamos lá, primeira carta de João, 5:18. Eu já estou aqui abrindo. E vamos lá, ok. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Perceberam aqui?
Olha, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de novo, que já tem regeneração, novo nascimento, o texto diz, não vive em pecado. Essas pessoas não vivem em pecado mais. Aí pergunta para elas, por que você não faz isso mais? Por que você não pratica aquilo que você praticava? Por que você não frequenta mais aquele lugar? Por que você não tem mais aquela conduta, aquele vício? Por que você não mente mais? Não xinga palavrão, não trai sua mulher, não dá calote? Você é forçado? O que aconteceu com você? Olha, a pessoa simplesmente vai dizer, eu fui transformado. Houve uma transformação interior, Jesus entrou, transformou minha vida. Eu não gosto mais de fazer essas coisas erradas. Eu quero agora acertar. Eu quero fazer as coisas que agradam a Deus. Hoje o meu anelo é andar com Deus, é caminhar com Deus, é ter comunhão com Deus, é conhecer as coisas do céu, é crescer nessa graça de Deus, no amor de Deus, na alegria de Deus. Então, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Estão lembrados que agora há pouco eu falei de porco que está dentro das igrejas? Porcos. As igrejas, elas têm porcos e ovelhas. Ovelhas, quem já nasceu de novo. Porcos são religiosos. É gente que não nasceu de novo, mas tem religião. Mas é porco, igual o porco que está no mundanismo. É o mesmo tipo de porco. Eu diria que é um leitãozinho lavadinho, limpinho, com lacinho, com perfume, com talco. O porco lá de fora, ele está na lama mesmo, está na lama lá. Mas olha só, é porco, do mesmo jeito. O dia que soltar, que vir uma lama, corre para a lama. Entenderam isso? Isso é que João está falando. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não é o prazer da pessoa mais. Agora, olha a segunda parte do texto. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. O maligno aqui é Satanás. E o versículo 19 diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha lá. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha, então o texto está falando, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. Olha, quem é que guarda? Quem é que me guarda de cair? Quem é que me guarda de desviar? Quem é que me guarda de abandonar o caminho? De rejeitar a fé? É Deus que me guarda, não sou eu. É a força de Deus que sustenta a minha fé, a minha fidelidade. Eu não estou dizendo aqui que eu não devo exercer a fé, que eu não devo exercer a fidelidade, que eu não devo lutar. Não, eu farei tudo isso. Eu vou perseverar até o fim no caminho, lutando, guardando a fé, exercendo a fé. É uma luta mesmo, muito grande. Mas quem é que me sustenta para fazer isso até o fim? É o meu poder? É a minha capacidade? É aqui que está a chave. Não. É o poder e a capacidade de Deus que vai me sustentar até o fim. Ok, vamos lá, outro texto que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 3. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 3, 3. Vamos lá? Leitura. A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós... estou lendo no 1 Tessalonicenses, vamos lá, é 2 Tessalonicenses 3:3, vamos lá.
A carta de Paulo, apóstolo Paulo. Ok, é aqui. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Olha aí. O Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. O que Paulo quer dizer com Ele vos confirmará? A mesma coisa que Pedro falou, que pelo poder dele, Ele vai me guardar até o fim. A mesma coisa que Judas falou, que pelo seu poder, Ele vai me apresentar a Ele imaculado, nos apresentar como igreja imaculados. Paulo está falando aqui aos Tessalonicenses. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará. Não é isso? E guardará do maligno. Quem é que nos derruba? Quem é que tenta o tempo inteiro nos derrubar e tirar do caminho de Deus? São três inimigos, tá? São três. O primeiro inimigo é o mundo, é o mundanismo. O segundo inimigo que tenta nos tirar do caminho é o diabo. E o terceiro somos nós mesmos, o velho homem. Então, o tempo inteiro, mundo, velho homem e diabo lutando contra nós para nos tirar do caminho. Mas o Paulo está falando aqui, olha, todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará a despeito de diabos, demônios, velha natureza pecaminosa, mundo, com os seus convites para o pecado. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno até o fim. Até o fim. Outro texto, vamos lá, outro texto, 2 Timóteo, agora aí um pouquinho para frente, na segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo 12. Versículo 12. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 12. Vamos lá? Então, estou na primeira, é na segunda. São duas cartas, 12. E Paulo diz assim, olha, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Atentaram bem? Paulo está falando que ele está sofrendo por causa do Evangelho, é muita perseguição dos inimigos do Evangelho, é muita perseguição do diabo sobre aqueles que querem servir a Jesus, é muita luta, mas uma coisa Paulo tem certeza, quer ver? Veja bem, olha, e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei, olha aí, porque tenho certeza de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que Paulo está falando? Para guardar a minha salvação até o dia de Cristo, até o dia de nos reunirmos e de estarmos com o Senhor para sempre, ok? Pois bem, vamos lá para uma questão. É o poder de Deus que guarda a nossa salvação até o fim. A nossa salvação depende do poder de Deus até o fim. Aí nós perguntaríamos o seguinte: isso tira de nós a responsabilidade de perseverar? Essa é a grande pergunta. O fato de que Deus vai guardar a nossa salvação até o fim e que jamais vamos perder a salvação,
tira de nós a responsabilidade de perseverar, o que você acha? Já que Deus está guardando a minha salvação, eu não vou me importar muito com isso não. Não tem problema. De qualquer maneira, lá no fim eu sou salvo, né? Pecando ou não pecando, no mundo ou na igreja, no caminho ou fora do caminho. Será que é assim? Será que é isso mesmo? É claro que os nossos opositores, né, nesse ínterim da salvação, aqueles que acreditam que se perde a salvação por causa ou do abandono, do pecado, né, ou da blasfêmia contra o Espírito Santo, eles então nos acusam de criar um tipo de cristianismo relaxado, né? Então a pessoa pode viver do jeito que quiser, que ela vai chegar lá na frente, é o poder de Deus que guarda, ela pode ser infiel, ela pode até sair do caminho, praticar pecados. Bom, então vamos colocar os pingos nos is. Eu falei agora há pouco que a igreja, toda a igreja tem porco e ovelha dentro dela. Foi o que os reformadores chamaram de igreja visível. A igreja visível é aquela igreja que tem os verdadeiros e os falsos, os que nasceram de novo e os religiosos. Estão ali dentro da igreja visível. O religioso, ele pode até ser que ele passe a vida dele toda seguindo certinho e não caia na gandaia. Pode até ser, já houve muitos casos. Entretanto, é comum que mesmo que essa pessoa religiosa ela não pratique certos tipos de pecados que são notórios e graves para todo mundo, né, para a sociedade, entretanto o interior dela é o interior que não tem um amor real, verdadeiro e profundo pelo reino de Deus. Então, geralmente são pessoas que amam a religião, são pessoas que amam a tradição, são pessoas que amam as cerimônias, e pode ser, eu creio, e isso a sociologia já demonstrou isso claramente, que a própria religião sirva de poda para essa pessoa andar dentro de um padrão moral. Pode até ser, mas isso não é salvação. O homem natural consegue fazer isso. Basta nós pegarmos outros países, por exemplo, em que a religião predominante não é cristianismo, é outro tipo de religião, mas a religião ela consegue explorar à luz da natureza, determinados princípios de Deus: não matar, não roubar, não honrar pai e mãe. Isso é passado pela luz da própria natureza. Deus passa para as pessoas e a religião explora isso. Então é muito comum que pessoas religiosas vão honrar pai e mãe, não vão matar, né, vão cuidar da família, mas no âmbito da religião. Mas isso não é novo nascimento ainda. Isso não é nova vida em Cristo. A vida que Cristo oferece é muito mais do que religião. Religião, por exemplo, não matar, não roubar, não respeitar a propriedade privada, honrar pai e mãe, essas coisas você vai encontrar no budismo, famílias que, se você conviver com elas, eles são cristãos, que guardam essas coisas, como eu disse agora. Isso vem pela luz natural, da natureza. Lá na tribo indígena, honram pai e mãe, não roubam, não matam. Por quê? Deus incutiu isso na natureza humana, esses princípios da lei de Deus. E é daí que surge a religião.
Então é muito comum que a gente vá, por exemplo, no Oriente, e a gente vá lidar com pessoas que são budistas, confucionistas, islâmicas, e elas têm um padrão moral que às vezes é até invejável. Isso é religião, mas isso não é novo nascimento. Isso não é vida nova em Cristo. Então muita gente confunde isso, e as pessoas que voltando lá, um pouquinho atrás, que dizem que perde a salvação, então elas viram e falam assim, então eu posso aprontar, né? Eu posso aprontar, pecar, que é o poder de Deus que me guarda. Bem, vamos colocar os pingos nos is. Toda igreja tem porcos e ovelhas. Porco é uma metáfora de alguém que ainda está no primeiro tabernáculo, na religião. Eram 2 tabernáculos, o primeiro e o segundo. Ovelhas é quem já adentrou pelo sangue de Jesus no segundo tabernáculo, nasceu de novo, agora está no santíssimo lugar. Quem está no santo lugar ainda tem um véu separando, porque a religião ela não me reconcilia com Deus, ainda há inimizade. Vou falar isso numa outra live. Agora, quem nasceu de novo já está no santíssimo lugar, contemplando a glória de Deus, contemplando o Senhor. Vamos repetir. Aquela pessoa que tem novo nascimento, que tem salvação, ela não vive na prática do pecado, ela não quer viver na prática do pecado. Podem mudar os paradigmas morais da sociedade, podem mudar os paradigmas éticos, ela está ligada a Deus. Já o religioso, presta atenção nisso daqui, o religioso, ele é fiel a um determinado paradigma moral da religião, mas se o paradigma mudar, ele muda o paradigma dele. Se o paradigma moral for quebrado e o tempo passar e outros paradigmas surgirem morais, ele vai atrás dos outros paradigmas, ele muda. É claro que isso não é da noite para o dia, evidentemente, ok? Então, nós estamos vendo hoje textos da Bíblia que mostraram, né, que a nossa salvação ela é guardada pelo poder de Deus e não pelo poder do homem, pela fidelidade de Deus e não por nossa fidelidade. Pela força de Deus é que você, nós seremos apresentados no último dia, imaculados, sem mancha, pelo poder dele, pela fidelidade dele, pela bênção dele. Bom, alguém então poderia ter uma pergunta, e ela pode estar dizendo até assim, ela pode falar, mas se a pessoa abandonar o caminho, ela perde a salvação? Bom, salvação não se perde nunca. A questão aqui deveria ser formulada, não dessa maneira, mas de outra maneira. Uma pessoa que abandona o caminho, ela era salva? Notou? Não é perder a salvação, ela era salva. E eu até respondo mais, se ela é salva, e ela afasta do caminho, mas ela é salva, ela vai voltar. Agora, se ela afasta do caminho, ela não é salva, não nasceu de novo, ela, se Deus não tiver misericórdia e não for salva lá na frente, ela vai dar as costas prazerosamente. É o que eu falei há pouco. Existem 2 tipos de queda. A queda de quem nasceu de novo e a queda de quem não nasceu de novo. Quem nasceu de novo, vou repetir, porque tem algumas pessoas chegando, ela pode se enfraquecer sim. Ela pode chegar a cair sim. Ela pode ter dificuldade de reerguer e voltar sim. Agora, enquanto ela está afastada e praticando alguma coisa errada, ela tem prazer em praticar aquilo ali? Não. Mas, vamos para o segundo tipo de queda. Uma pessoa
que não é salva, ela afasta. Ela, como diz Pedro, é o cão voltando ao vômito, é a porca voltando à lama. Essa pessoa, ela volta correndo para o vômito e volta a praticar as coisas antigas na maior felicidade. Alguns até dizem, perdi um tempão da minha vida estando naquela igreja. Tem muita gente que vai dizer isso. Pois bem, meus queridos amigos, irmãos, que estão aí nos acompanhando nessa live, hoje nós vimos sobre a pergunta: uma vez salvo, salvo para sempre? É minha convicção pessoal que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós já vimos 2 pontos. Primeiro, baseado em textos bíblicos que claramente mostram que não se perde salvação. Claramente. Isso foi na última live. Hoje nós vimos textos bíblicos que mostram que nós somos guardados não é por nossa fidelidade, não é por nossa força, não é pelo nosso poder, mas nós chegaremos lá no fim, perseveraremos até o fim, pelo poder de Deus, pela fidelidade de Deus, pela força de Deus. É isso que os calvinistas querem dizer quando falam de perseverança dos santos. E nós vamos perseverar até o fim, baseados no poder de Deus, baseados na força e na fidelidade de Deus. E eu vou terminar dizendo, isso não me isenta da responsabilidade de lutar, perseverar, exercer fé e travar a luta que Paulo falou: combati o bom combate, guardei a fé, cheguei ao fim. Nós teremos sim, mesmo sendo guardados pelo poder de Deus, muitas lutas, mas o Senhor nos dará força, proteção e poder para vencer e para chegar até o final. O final pode ser a minha morte, na hora da nossa morte nós adentraremos a glória de Deus, pela graça dele, ou o final pode ser que Jesus volte e nós nos encontraremos com ele nas nuvens com grande poder e glória. Eu vou chegando ao final e acredito que nós ainda tenhamos mais 1 ou 2 lives sobre este assunto, porque eu quero abordar um pouco sobre a doutrina da graça de Deus. Tem muita gente que não está entendendo direito o que é a graça de Deus no que diz respeito à salvação. Quero falar também sobre a justificação e a eleição. E eu quero ver se eu trabalho isso daí em 2 lives ainda, 1 ou 2 lives, para a gente estar aí terminando essa reflexão. Eu quero também convidar para que você compartilhe essa live com algum amigo aí que você tem e passe para frente, porque eu tenho certeza que muita gente vai se alegrar muito em tomar conhecimento deste assunto. Que Deus abençoe a todos, tenham um bom domingo.